eu venho mais uma vez para vos chamar à oração, à conversão, à penitência e à paz. Meu nome é Irene, sou da cidade de Salto, São Paulo. Tem 13 anos, né, que eu venho aqui em Jacareí, nas aparições de Jacareí. E eu tive a graça, né, de a pessoa rezou na minha casa, né, e assim, foi na casa da minha mãe. E eu participei e ele divulgava, né, a pessoa divulgava as aparições de Jacareí. E então a gente já, logo que deu, né, minha mãe já veio primeiro, e no finalzinho do ano de 1998, e eu pude vir no dia 7 de fevereiro de 1999. Que foi um dia especial, né, que era dia do aniversário de Nossa Senhora, que completava 8 anos das aparições, e eu senti muito tocada, né, pra mim, aquele povo tudo rezando, era crianças, homens, né, que é difícil a gente ver homem rezando, né, então eu vi mesmo fortemente, né, no meu coração a alegria que brotou, né, e ver as famílias, né, rezando, o povo rezando, que eu, né, eu já fui desde criança, né, fui de um berço católico, de rezar o terço, né, meus pais ensinaram a rezar, né, mas tinha um conhecimento muito pouco, né, do que era uma aparição. Mas vim, né, com a graça de Deus, né, nesse dia, e daí comecei a participar, né, mais, né, umas 5 vezes no ano eu vinha. Depois, né, quando eu vi que não dava mais para ficar tão longe, né, a gente quer estar sempre perto do ser amado, né, e a gente recebe um amor tão grande aqui nas aparições, né, que a gente não consegue ficar tanto tempo longe, né, é como se você for vir na casa dos seus pais, né? Você sente saudade, você quer sempre estar perto, né, daquelas pessoas que você ama. E aqui eu recebi o verdadeiro amor, o conhecimento mesmo da fé católica, que a gente tem uma carência de conhecer a sua religião, né? A doutrina da sua religião. Que todos, né, as pessoas comentam, né? Às vezes perguntam pra gente, e eu já era catequista, né? Então eu via que faltava algo em mim desse conhecimento, que aqui eu encontrei, né? Quando o Marcos fazia os cenáculos, todos os cenáculos, ele comentava a vida dos santos, né? Então a gente ia embora assim para casa cheia de repletos de alegria, de conhecimento, de contentamento, e a força que a gente recebia aqui nas aparições, porque a gente, no conhecimento da vida dos santos, eles nos ensinam, né, a tomar a cruz, né, que nem Jesus fala, toma a sua cruz e me siga. Então a gente via, né, sempre vê que é o caminho da salvação, é esse, é o caminho da cruz, o caminho difícil, mas é o caminho que nos leva a Deus, né, o caminho do sacrifício. E aqui a gente via, porque quando eu vinha a primeira vez, ainda era noite, né, era muito lindo, né, procissão de velas, né, participei de muito sinal no sol, maravilhoso, né, que a gente via, presenciou o sinal no sol, e então a gente via a penitência das pessoas aqui, né, porque é um lugar simples, né, muito dificultoso, cheio de pedras, né, no caminho, então era noite pra gente ir embora, mas a gente sempre voltava, porque aqui estava o nosso verdadeiro amor, né? A gente sentia. Então eu sempre pedia a graça para Nossa Senhora para me voltar. Eu peguei um costume, né, de beijar o chão, né? Eu aprendi, né, na vida dos santos, né, o Marcos mostrando a vida de Santa Bernadette, os santos que faziam penitência. Então eu comecei a beijar o chão pedindo para Nossa Senhora me trazer no mês seguinte. E como você se sente toda vez que você vem aqui a Jacareí? Cada vez que venho aqui, né, eu sinto algo novo em mim, né? É como se a gente sempre tinha uma nova aqui. Sim. Sempre que vem aqui a gente tem algo novo, reabastece mesmo, sabe? Reanima, a gente sai fortalecido. Muitas vezes eu venho, né, coração muito triste, às vezes, né, lá fora, os problemas, né? A gente se aborrece com os problemas, mas quando chega aqui, a gente vê que não é nada, né? A vida dos santos, aquele que eles nos ensina, nos encoraja a pegar a nossa cruz, né? As dificuldades e seguir em frente, né? No caminho. Você vê que aqui no santuário
A gente tem acesso aos CDs, DVDs, medalhas, todo mundo que vem aqui tem acesso a todo esse material do Marcos, né, de Nossa Senhora. Qual a importância dos filmes aqui do Marcos na sua vida? É uma alegria imensa, né, quando, né, já as primeiras fitas cassetes, né, que a gente teve conhecimento, né, que já adquirindo aqui a vida dos santos, as histórias das aparições da Hungria, né, conhecer de perto mesmo as histórias das aparições, entender o que era uma aparição, porque a gente então não sabia nada de aparição, né, conhecia um pouco das aparições de Fátima, mas era muito pouco. Mas quando a gente ter acesso mesmo a esses filmes, assistir, a graça de assistir aqui é muito imensa, né? Porque a gente assistindo aqui dentro da capela, a gente se emociona muito, a gente acha que é como se a gente estivesse mesmo lá em Lourdes, lá em Fátima, né? Nos santuários em que a gente está vendo aquele filme, é como se a gente estivesse lá, a gente transporta lá. Eu choro muito, me emociono muito nos filmes. Até peço a graça para Nossa Senhora, porque eu choro muito, quase eu não consigo nem, é hora que nem ver mesmo. Tanto que parece que eu vou passar mal. De ver aquela graça imensa da gente estar tendo aqui nas aparições, né? E nesse longo dos anos a gente vê um crescimento muito grande. Porque era difícil, mais dificultoso, né? Nos primeiros anos. Mas não foi motivo para a gente deixar de vir nas aparições, como as pessoas colocam em posição, né? Se tiver isso, quando tiver isso, tem pessoas que a gente foi rezar nas casas, falou, quando tiver melhor lá, condições, eu vou. E a gente não, a gente vê, né, foi tocado pelo amor, daqui a graça de Nossa Senhora aqui. E eu vejo assim como uma graça especial de Nossa Senhora ter me chamado a estar nessas aparições. Você como foram as graças de cura que você teve aqui? Aqui eu recebi muitas graças, imensas graças mesmo. Já tive a cura do cisto no ovário, né, que eu já relatei com o Marcos Tadeu, os exames, tudo. Completamente foi curada do cisto. E agora ultimamente também, que eu me lembro, né, as curas recentes, né, eu fui curada da minha garganta. Foi engraçado que eu tava com uma dor de garganta muito forte, né, e eu assistindo o filme de Santa Catarina Labouré, que foi justamente no dia dela, no dia 27 de novembro, e eu não pude vir, mas eu assisti em casa. Aí eu fui, né, dormir com essa garganta inflamada. E eu até procurei um remédio, não encontrei, aí não consegui nem dormir. Mas aí eu tive um sonho, né? E eu sonhei que eu estava aqui no santuário, mas só via o Marcos Tadeu e o Marcos de Paula trabalhando muito, como se fosse numa construção, né? E aí eu de longe só via eles. E daí quando ele se aproximou de mim, eu cheguei até o Marcos de Paula e falei pra ele assim, se ele podia me arrumar um remédio, que eu estava com muita dor de garganta. E ele pegou e falou assim, é bom uma erva, agora eu não me recordo a erva que ele falou, né? Mas ele mesmo foi providenciar, pegar pra mim. E ele me trouxe. E nisso, né, eu acordando, e eu tenho já 3 anos que eu faço a devoção da água da fonte, né, milagrosa. Uma graça especial que Nossa Senhora dá pra nós, e eu vejo que a gente às vezes desperdiça essa graça. Então faz 3 anos que eu tomo água em jejum, a água da fonte milagrosa, rezando a oração da fonte. Até já decorei a oração. Então nesse dia lá, né, que eu tava com a garganta ruim, eu levantei, tomei a água, e quando eu fui tomar o café, que eu lembrei, cadê minha garganta inflamada? Então eu lembrei, foi o sonho, né? Então eu fui agraciada num sonho, que eu fui curada através do sonho que eu tive